Oi, gente, estamos aqui na casa do clube brasileiro que mais participou da Conmebol Libertadores. São 25 participações e 3 títulos. O Gol nas Américas de hoje, programa especial sobre o Palmeiras. Hoje, quando se trata de Palmeiras e Libertadores, os recordes são muitos. O Palmeiras, nesse ano, fez a melhor campanha da Libertadores 2025, 5 jogos, 5 vitórias, classificação já na 4ª rodada. E em 2022 foi melhor ainda, foram 6 vitórias em 6 jogos, saldo de 22 gols, o que é até hoje a melhor fase de grupos da história da Conmebol Libertadores. Bom, a história do Palmeiras na Conmebol Libertadores é uma história que data lá de 1961, quando disputou a competição pela primeira vez e logo chegou à final. Acabou perdendo para o Peñarol naquela ocasião. Teve uma segunda chance de ser campeão em 68, parou no time do Estudiantes, que tinha como grande craque Juan Ramón Verón, o pai do Juan Sebastián Verón, o carequinha de cavanhaque, que anos mais tarde seria o carrasco do Cruzeiro. Mas aí veio 99, veio o Luiz Felipe Scolari, veio aquele time incrível, liderado pelo Marcos no gol, com o Alex. Na defesa tinha Roque Júnior, Júnior Baiano, tinha o Arce muito forte nas bolas paradas. E o Palmeiras acabou com essa maldição, ganhou o seu primeiro título e quase foi bi no ano 2000, mas aí o título ficou com o Boca. De lá para cá, foram mais 2 finais de maneira consecutiva, 2020, 2021, e o Palmeiras agora tem o status de ser tricampeão da América, podendo ser, quem sabe, em 2025, o primeiro brasileiro com 4 conquistas sul-americanas. Para isso, vem se destacando e muito na atual edição da Conmebol Libertadores, no grupo com Bolívar, com o Cerro Porteño e com o Sporting Cristal. Já ao final da 4ª rodada, já se sabia que ninguém mais ia chegar no Palmeiras. Melhor campanha da primeira fase, isso acontece pela sexta vez nas últimas 8 temporadas e, claro, tudo isso traz uma carga enorme de favoritismo para o que vem por aí nos mata-matas. Mas vamos contar um pouquinho a história do Palmeiras, título por título, na Conmebol Libertadores. Bom, essa aqui é a taça que o Palmeiras recebeu depois de ser campeão da Libertadores em 99. Na época, a posse do troféu era transitória. Então, você recebia uma réplica menorzinha, como essa aqui, que depois o Palmeiras substituiu por outras taças, né, representando melhor essa conquista de 99, que foi uma conquista super importante por ser a primeira Libertadores na história do Palmeiras. O Palmeiras, que era dirigido pelo Luiz Felipe Scolari, e naquela ocasião ficou em 2º lugar no grupo, atrás do Corinthians, mas à frente dos 2 times do Paraguai, o Cerro Porteño e o Olímpia. Nas oitavas, o Palmeiras teve uma parada duríssima, pegou o Vasco, que era o então campeão, defendendo seu título. Em casa houve empate e depois, lá em São Januário, o Alex deu um show e o time do Palmeiras ganhou por 4-2 e avançou para as quartas de final. Naquela ocasião, duelo contra o Corinthians, o Verdão fez 2-0 na ida, na volta acabou perdendo por 2-0, o jogo foi para decisão por pênaltis. O Marcos pegou a cobrança do Vampeta e depois contou com o erro do Diney para que o Palmeiras levasse nos pênaltis por 4-2. Na semifinal contra o River Plate, de novo, o Alex matou a pau, foi o cara do jogo. Os argentinos ganharam o primeiro jogo por 1-0 e na volta o Palmeiras meteu 3-0 com 2 gols do Alex, ambos lindos gols. Na final, um adversário colombiano, o Deportivo Cali. Naquela ocasião, os colombianos ganharam a ida por 1-0 e no jogo de volta o Palmeiras deu o troco, ganhando por 2-1. De novo, decisão por pênaltis. O Zinho mandou primeiro no travessão, mas depois o Bedoya bateu um na trave e o Zapata mandou para fora, dando início a uma grande festa no então Palestra Itália, com a primeira de muitas que viriam Libertadores do Palmeiras. Gente, e incrivelmente
Essas duas Libertadores que o Palmeiras ganhou em 2020 e 2021 foram conquistadas no mesmo ano calendário. Por conta da pandemia, a final da Libertadores de 2020 só aconteceu em 2021, né? Dia 30 de janeiro de 2021, e o Breno Lopes acabou se tornando o herói improvável daquela grande decisão. Palmeiras 0, Santos 0, o jogo foi para a prorrogação e aí já aos 53 do segundo tempo, o Breno Lopes recebe o cruzamento do Rony, marca de cabeça e dá essa segunda Libertadores ao Palmeiras depois de 21 anos. E com o calendário se ajustando já em 2021 pós-pandemia, final única também. A primeira, esse Palmeiras e Santos que eu falei, foi no Maracanã. O Palmeiras e Flamengo disputado em Montevidéu, estádio Centenário. Estava lá, a torcida do Palmeiras fez um barulho absurdo. Ela estava em menor número que a do Flamengo, mas gritou 3 vezes mais. Foi um negócio impressionante. Naquela ocasião, Rafael Veiga fez 1-0, o Gabigol empatou o jogo, a partida foi para a prorrogação e numa infelicidade do Andréas Pereira, o Deivinho estava ligado. O Daverson chegou, assim como o Breno Lopes, um herói em que pouca gente apostava. Foi dele o gol que deu ao Palmeiras o tricampeonato. Repare, no intervalo de apenas 301 dias, em menos de um ano, o Palmeiras conquistou essas duas taças. E para que esse museu tenha tantas peças internacionais, né, especialmente como essas duas últimas Libertadores aqui, um europeu foi chave em todo esse processo. Estou falando de Abel Ferreira. Ele foi o primeiro técnico europeu a ganhar a Conmebol Libertadores 2 vezes. Foi o terceiro técnico do velho continente que conseguiu chegar à final e ser o vencedor. O primeiro foi um croata. Na época ainda não havia a separação da Iugoslávia, portanto o iugoslavo Mirko Josic, que dirigiu o Colo-Colo em 1991, foi o primeiro a levantar esse troféu. Demorou para isso acontecer de novo, aconteceu em 2019, quando o Flamengo com Jorge Jesus voltou a ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. E depois do Abel, outro português também conseguiu levar a Libertadores, que foi o Arthur Jorge, então técnico do Botafogo, campeão da Libertadores em 2024. Abel Ferreira já se tornou o técnico estrangeiro com mais títulos na história do futebol brasileiro. Até agora são 10. E já se tornou também o técnico com mais jogos dirigindo o Palmeiras na Libertadores. Foram 54 até agora. E ainda nesse corredor que tem tanta história do Palmeiras na Libertadores, estou até aqui ao lado dessa camisa que o Deivinho usou na final de 2021, dia 30 de novembro, lá em Montevidéu, mas não é dele que eu vou falar agora não, vou falar de 2 caras de defesa que são importantíssimos nessa história recente do Palmeiras. O primeiro é o Marcos Rocha, o lateral direito que fez a sua estreia na Libertadores 2025 na vitória sobre o Bolívar por 2-0 pela 5ª rodada, chegou à impressionante marca de 13 edições de Conmebol Libertadores disputadas. E o mais impressionante é que isso foi de maneira consecutiva, de 2013 para cá. Quando ele foi campeão com o Galo, ele disputou absolutamente todas as edições da Conmebol Libertadores, mas ainda está um pouco longe do recordista, que é Éver Hugo Almeida, goleiro que nasceu no Uruguai, se naturalizou paraguaio e foi 2 vezes campeão com o Olímpia em 79 e também em 1990. Marcos Rocha está a um jogo de completar 90 partidas de Libertadores. Outro cara que está perto de um recorde importante é o zagueiro Gustavo Gomes. O paraguaio já anotou 12 gols na história da competição e é o segundo jogador de defesa com mais gols anotados na história da Libertadores. Ele só perde, e por um golzinho, para o Rubem Espinosa, do Colo-Colo, que foi campeão em 1991 e anotou 13 tentos ao longo da história da competição. Palmeiras é uma casa de grandes goleiros. Já passaram por aqui Oberdan Catani, Leão, Valdir Joaquim de Moraes, sem falar em Marcos e tantos outros. Mas esse cara aqui vai crescendo cada vez mais na sua importância na história do Palmeiras e também no futebol sul-americano. Estou falando do Everton. No último jogo da Libertadores contra o Bolívar, ele se tornou o primeiro goleiro na história da competição a ter 50 jogos sem ser vazado. Ele já era o recordista, dividindo essa marca com o Fábio, e agora tem um jogo a mais que o goleiro do Fluminense.
E não foi só no número de clean sheets, como chamam os ingleses, que o Everton cresceu, não. Ele, no momento, chegou a 96 partidas da competição e agora, junto com o Vladimir Soria, jogador boliviano, ele é o 6º atleta que mais disputou partidas na história da Libertadores. Bom, e para quem não viveu a época do velho Palestra Itália, você que é mais novinho, já chegou ao mundo na época do Allianz Parque, aqui atrás uma bela oportunidade para você ter uma ideia de como é que era, né? Era um estádio em formato de ferradura. O gol da direita, ele dava a vista para as piscinas do Palmeiras. Era um estádio raiz. Ali entre o gramado e a arquibancada você tinha como se fosse um vão, né? O gramado era suspenso, o pessoal até chamava de um jardim suspenso. E foi aqui, nesse lugar onde tinha sido construído o Palestra Itália, que o Palmeiras acabou erguendo o Allianz Parque. Essa obra de renovação, ela começou em 2010. O antigo Parque Antártica foi demolido e em 2014 essa nova versão, o Allianz Parque, já estava de pé. Ao custo de 630 milhões de reais, essa obra foi custeada pelo Grupo W Torre, que durante 30 anos vai poder explorar esse estádio com shows e outras atividades. O gramado aqui ele é sintético desde 2020, capacidade para 43 mil espectadores, o número que em shows pode chegar a 55 mil. Bom, a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado dessa edição de O Gol nas Américas. Semana que vem, um novo programa para você. Grande abraço, a gente se vê.